Um dos comandos usados na SQL para inserir dados é o comando insert, né? E aqui nós temos a sua sintaxe básica. Então, o comando insert começa pela palavra reservada insert, seguida pela into, que significa dentro, né? A tabela onde vai ser inserida os dados, né? A lista de campos dessa tabela, a palavra reservada values e a lista de dados entre parênteses, assim como na lista de campos também entre parênteses. É importante notar aqui que a sequência da lista de campos coincide com a sequência da lista de dados. Então, o primeiro elemento da lista de campos receberá o primeiro valor da lista de dados. O segundo elemento receberá o segundo valor, né? E assim sucessivamente. Outro fato é perceber as restrições de integridade do SGBD. Então, se você for inserir os dados, né, e você esquecer algum campo, né, para ser inserido os dados, e esse campo for setado como not null, o seu SGBD não vai permitir a inserção daqueles dados, já que seu campo é not null e você não está passando o valor para ele. Outro fato também é quando você for inserir os dados e dentro desses dados tiver uma chave estrangeira e essa chave estrangeira apontar para um elemento que não existe em outra entidade a que ela se relaciona. Então, o SGBD também não vai permitir que essa inserção seja feita, né? Por exemplo, olha só, nós temos aqui, né, insert into empregado, então eu vou inserir na tabela empregado, né, esse registro aqui, o registro com o nome de Joaquim, com salário de 4.500, matrícula terminada com 4 e código do departamento terminado com 1. Então, na mesma sequência, né, um com o outro. Então, eu estou inserindo empregado esses dados, né? E esses dados, é importante notar que, por exemplo, se nós olharmos aqui para empregado, eu não estou passando o supervisor entre os campos. O campo supervisor não está sendo passado. Então, na definição da minha tabela empregado, o supervisor pode ser nulo. Não deve estar setado como not null, né? Outro fato também é que o código do departamento que eu estou passando é 1. Então, se eu estou passando o código do departamento 1, isso daqui é chave estrangeira para departamento, então eu já tenho que ter lá em departamento, né, um departamento registrado com a chave primária igual a 1, que no nosso caso aqui é departamento financeiro, né? Então, eu passando aqui, o código do departamento 1 vai apontar para um departamento que já existe lá, né, que já está registrado. Então, eu executando esse comando, olhando novamente empregado, nós vimos que realmente, ó, Joaquim foi inserido código departamento 1, porque já existe um departamento registrado código 1, e supervisor está nulo, está sem valor, né? Outra variação do código insert, né, é essa daqui, aonde eu não passo, né, esses valores dos campos. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Então, eu não passei os campos de empregado. Pode ver que está vago aqui, né? Depois do nome da tabela, o que vem dentro dos parênteses. Por que eu não passei o nome dos campos, né? Porque eu agora vou inserir, né, os dados em todos os campos de empregado, na mesma sequência que empregado está na base de dados, ó. Matrícula, o nome, o salário, supervisor e código do departamento. Então, quando eu passo todos os valores na mesma sequência em que a tabela está organizada no banco de dados, eu não preciso necessariamente passar os campos, né? Mais uma vez, estou passando o código do departamento 1,
um departamento que já existe. Também estou passando, ó, como supervisor, terminação 4, a matrícula do supervisor. Lembre que supervisor é uma chave estrangeira que aponta para o próprio empregado. E se nós olharmos, já existe um empregado com matrícula terminada em 4. Então eu estou passando uma chave estrangeira apontando para uma chave primária que já existe, né? Vou executar aqui, nós vamos inserir João. Executei, vou atualizar aqui e realmente, ó, João foi inserido. Então nós temos aqui João com a matrícula, seu salário, né? E preste atenção no supervisor de João. Então João tem como supervisor Joaquim, né? Como eu falei, a supervisão é um relacionamento de empregado com ele mesmo. E aqui fica bem evidente essa relação.